Oi, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Isa, professora do Ministério Infantil da Igreja Batista Central de São José dos Pinhais, e eu tô muito feliz de estar aqui hoje. E para começar a nossa aula hoje, nós vamos fazer uma brincadeira chamada O Mestre Mandou. Eu acho que vocês já conhecem, mas quem não conhece eu vou explicar. É assim, eu vou falar alguma coisa para vocês fazerem, certo? E vocês vão ter que fazer. Certo? Então eu vou falar e vocês vão fazer, certo? Então vamos lá. Dá 3 pulinhos. Muito bem. Agora você vai dar uma rodadinha assim. Então vai, 1, 2, 3 e já! Muito bem. Agora vai ser assim, ó. O que eu fizer, vocês vão ter que fazer. Certo? Então, tudo que eu fizer, vocês vão ter que fazer, hein? 1, 2, 3 e já! Muito bem! Agora, mais uma vez, mais alguma coisa. 1, 2, 3 e já! Aê! Muito bem! Então, se você repetiu igualzinho, então parabéns, você tá de parabéns, arrasou! Certo? Essa história e essa brincadeira tem tudo a ver. O tema da nossa história de hoje é Deus fala a mim através do seu Filho Jesus. A gente conhece Deus, né? A gente sabe que ele existe, a gente acredita que ele existe, mas fica difícil às vezes saber o que a pessoa quer que a gente faça quando a gente não vê o que ela tá falando e muito bem o que ela tá fazendo pra gente fazer igual, certo? Aí Deus também funciona desse jeito. Às vezes fica difícil da gente entender o que Deus quer que a gente faça, se a gente tem que imitar Ele, mas como que é que a gente pode fazer isso? Bom, Deus teve uma ideia para poder solucionar esse problema. Ele mandou o seu Filho Jesus e o seu Filho Jesus virou um exemplo. Então, quando a gente quer pensar como que a gente pode ser como Deus, agir da forma como Deus gostaria que a gente fizesse, como que a gente pode fazer isso? Ter um coração tão bom quanto o de Deus, olhando para Jesus. Então, a gente olha para Jesus e imita o que Jesus fez. E aí, quando a gente imita o que Jesus fez, então a gente consegue cumprir aquilo que Deus quer para as nossas vidas, certo? Então, vamos começar a nossa história. Ela começa há muito tempo lá atrás com uma mulher chamada Maria. Maria era uma mulher de Deus, uma mulher muito boa. E aí, um dia, um anjo chegou na Maria. Olha só aqui. Um anjo chegou na Maria e disse bem assim: Maria, você será agraciada, ou seja, acontecerá uma coisa muito boa na sua vida. Deus vai te dar um filho. Maria ainda não era casada. E aí Deus falou para ela, né, por meio desse anjo. Deus falou assim: ó, você vai ter um filho e você não vai precisar de ninguém para ter esse filho. O próprio Deus vai colocar esse filhinho dentro de você e a sua barriga vai gerar esse neném. E quando ele nascer, o nome dele terá que ser Jesus. Aí a Maria parou, pensou e falou: por que Jesus, né? Aí o anjo falou assim: porque Jesus significa o Senhor salva. Aleluia! O Senhor salva. Mas salva de quê? Exatamente, né? O Senhor salva. Como é que é? Vai salvar do que aí esse Senhor? E aí então a gente pode explicar para você hoje do que esse Senhor Jesus veio nos salvar. Lembra daquilo que eu tinha falado para vocês na última lição sobre o pecado? Que o pecado tá no nosso coração desde quando a gente nasce. Lá na Bíblia, na palavra de Deus, diz assim que nós nascemos em pecado. Então todos nós pecamos. E como que é aquela musiquinha que eu tinha ensinado? O que é pecado? Tudo aquilo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus. Vamos fazer isso mais uma vez? Tudo aquilo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus. E na Bíblia também diz que todos pecaram e separaram
separados estão da glória de Deus. Mas Deus teve essa ideia de mandar Jesus para vir aqui para o mundo para salvar as nossas vidas do pecado. Por isso que é o Senhor salva, porque por causa desse Jesus que nasceu aqui de Maria, a gente pode ter acesso a Deus e poder ser limpo dos nossos pecados. Bom, a gente vai chegar nessa parte, certo? Então, um dia, depois que isso aconteceu, o José, que era o noivo de Maria, ficou meio confuso. E aí, então, um anjo também foi conversar com José, que era o noivo de Maria. E aí ele falou assim para José: José, não fica nervoso. Não fica nervoso, porque esse nenê que tá na barriga da Maria não é seu, não é de ninguém, é do próprio Deus. Então, Deus quer que esse nenê nasça, o próprio Deus vai gerar esse nenê dentro da barriga dela, e aí ele vai ser chamado Jesus. E aí o anjo explicou também para José, né, para o José entender direitinho o que é que ia acontecer. E eles ficaram muito felizes, porque eles iam dar luz ao Filho de Deus. E aí, então, ele se casou com Maria e estava acontecendo na cidade de Belém, lá no país onde eles moravam, na cidade de Belém, um censo. Sabe o que é censo? É tipo como se fosse um negócio que o governo faz, né? Os líderes lá do governo faziam naquela época para poder contar as pessoas do país, da cidade, para poder ver se estava tudo bem, para ver como é que tava. Era tipo uma reuniãozona do país inteiro. E aí eles tinham que ir lá para a cidade de Belém. E então eles foram lá para a cidade de Belém. Olha aqui a imagem deles indo. E a Maria tava bem gravidinha, isso já tinha passado um tempo. A Maria já tava com a barrigona bem grandona. E aí eles foram lá para a cidade de Belém, ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui atrás é a cidade de Belém. E daí, então, eles estavam indo. Quando eles chegaram lá em Belém, fizeram lá as coisas que tinham que fazer, de repente, a Maria colocou a mão na barriga e falou: meu Deus, eu acho que o nenê vai nascer. E aí eles ficaram desesperados. O José: meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? E eles começaram a correr pra lá e pra cá. E agora? O nenê não pode nascer assim no meio da rua. Como que a gente vai ter um nenê no meio da rua? A gente precisa rápido achar um lugar pro nenê poder ficar. Tem que ser tipo agora. Não tem tempo mais. E eles foram correndo. Aí chegaram numa porta de um lugar. Oi, tudo bem? A pessoa abriu e falou: oi, o que vocês querem? Eles falaram: a minha mulher tá tendo um nenê e a gente precisa rápido de um lugar pra ficar. E aí, sabe o que a pessoa falou? Não, aqui não tem lugar, não dá pra vocês ficarem aqui, não. Eles, poxa vida, hein? Foram pra outro lugar rápido antes que o neném nascesse. Eles correram. Chegaram numa outra porta de um lugar, bateram, toque. Aí a pessoa abriu e aí a pessoa falou: o que vocês querem? Daí ele: ó, minha mulher aqui tá tendo filho e a gente precisa de um lugar pra ficar, pra ter esse nenê. Sabe o que a pessoa falou? Não vai dar pra vocês ficarem aqui não tem espaço. E aí eles foram pro outro lado, correram, rápido com a Maria, pelo amor de Deus, esse nenê tá quase nascendo, gente, corre. E aí bateu de novo na outra porta, toque. A pessoa abriu e falou: o que foi que vocês querem? Essa hora, tá tarde já. E aí ele pegou e falou: pelo amor de Deus, nenhum lugar dá pra gente, um lugar pra minha esposa ter aqui um nenê e a gente vai ter que ter um nenê na rua, pelo amor de Deus, a gente precisa de um lugar pra ficar. E daí esse moço falou assim: olha, aqui não tem mais lugar, nesse hotel aqui, ó, já acabou o lugar. Mas eu tenho aqui perto, né, eu conheço uma estrebaria, que é tipo aqueles negócios que cuida de cavalo, que cuida de porco, sabe? Que fica todos os animais assim, a vaca e tal. A gente tem um lugar daquele que é fechadinho. Se você quiser ir pra lá com a sua esposa, você pode. E aí, então, José falou: então, tá bom, é isso, né? Porque era melhor do que nada. E então eles foram pra esse lugar, pra essa estrebaria, que era super simples. E imagina, gente, cavalo, vaca, porco, tudo junto no mesmo lugar, fazendo cocô lá, comendo as comidas deles. Imagina
o fedor que devia ser aquele lugar, gente, misericórdia. Mas não tinha outro lugar para eles ficarem, e então eles tiveram que ficar lá mesmo. E então lá Maria deu à luz ao menino Jesus. Jesus nasceu. E aqui, olha que lindo o nenezinho. E então nasceu o menino Jesus. Nesse lugar simples, ó, a Bíblia fala que ele foi envolto em panos. Eles colocaram, ó, os paninhos em volta dele. Ó, tá vendo que lugar simples, ó? Um cestinho de palha, né? Que foi onde eles conseguiram um lugar legal para colocar Jesus. E muitas pessoas ficam pensando assim, poxa, mas esse Jesus aí não era o Filho de Deus? Então por que ele foi nascer logo numa estrebaria, nesse lugar sujo, nojento, porco? Por que ele nasceu nesse lugar? Poxa, Deus tinha uma lição muito bonita para ensinar pra gente. Que mesmo ele sendo Deus, ele deixou o lar dele, que era o céu. Jesus deixou o lar dele, que era o céu, um lugar lindo, para poder vir para a terra, nascer num lugar tão humilde, numa família humilde, simples, só para poder salvar a gente dos nossos pecados. Olha que coisa mais linda que Jesus fez por mim e por você, não é verdade? E então Jesus foi crescendo, crescendo e crescendo, e ele trabalhava junto com o seu pai num lugar de fazer tipo móveis, sabe? Eles eram carpinteiros. Hoje em dia não existe muito mais carpinteiro, agora é mais marceneiro, né? Que faz aí os móveis da sua casa, né? O guarda-roupa. Mas naquela época tinha muito carpinteiro, então eles faziam cadeiras, várias coisas assim, sabe? De madeira. E era um trabalho simples, não era um trabalho que eles ganhavam muito. E eles tinham que trabalhar bastante. E mesmo assim, Jesus ajudava muito o seu pai e eles trabalhavam juntos na carpintaria. E Jesus foi crescendo, crescendo, crescendo e ficando mais velho. E aos poucos Deus foi manifestando o poder dele dentro de Jesus, porque ele era o próprio Deus. Então, aos poucos, foi começando a manifestar o poder. E como esse poder era mostrado para as pessoas? Através de milagres. Vocês acreditam nisso? Jesus, ele reunia multidões, pessoas. Olha quanta gente aqui ia até Jesus. Gente que não conseguia enxergar ia até Jesus, e Jesus colocava a mão nelas e orava em nome de Deus, e as pessoas voltavam a enxergar. Gente que não conseguia andar, quando chegava até Jesus, Jesus colocava a mão nelas, orava em nome de Deus, e a pessoa voltava a andar. Eram milagres lindos. Pessoa que não ouvia voltando a ouvir, pessoa que não falava voltando a falar, pessoa que tinha doença. Lembra da última lição que eu contei pra vocês, do Naamã? Muitas outras pessoas tinham aquela doença naquela época, de lepra, essas doenças na pele. E essas doenças machucavam as pessoas. E quando Jesus colocava a mão nessas pessoas, as pessoas eram curadas e elas faziam festa. Aleluia, que bom que Jesus está aqui. E a partir dessas coisas que Jesus fazia para as pessoas, era possível, ou seja, as pessoas conseguiam ver a glória de Deus vindo de Jesus. Era uma coisa linda, linda, linda. Mas mesmo assim, algumas pessoas se recusavam a acreditar que Jesus era realmente o Filho de Deus. Muitas pessoas não acreditavam nisso e achavam que Jesus estava mentindo. E aí, sabe o que aconteceu? Eles falaram assim: olha, agora que você está mentindo, você vai sofrer as consequências. Até que um dia, Jesus estava num lugar e aí então os soldados vieram e prenderam Jesus. Eles pegaram Jesus
e falaram: você vai pagar pelas coisas que você tem mentido. Mentir é errado. E você tá mentindo para muitas pessoas falando que você é filho de Deus, mas você não é. E aí pegaram Jesus e levaram para uma prisão. E lá naquela prisão eles batiam em Jesus e faziam Jesus confessar a verdade. Eles falavam: fala que você não é o filho de Deus. Você não é o filho de Deus. Quem é você? Conta pra gente quem é você. E Jesus falava: eu sou o filho de Deus. Eu sou o filho de Deus. Eu sou o próprio Deus. Eu estou aqui por causa de Deus. E aí eles falavam: isso é mentira. Você tá mentindo. Você é um bruxo. Você tá fazendo esses negócios de feitiçaria, curando as pessoas por aí. Você está mentindo. Fale a verdade. E Jesus continuava chorando, dizendo: eu sou o filho de Deus. Eu sou o filho de Deus. Mas eles não acreditavam, e eles continuavam batendo em Jesus, eles continuavam cuspindo em Jesus, eles não estavam nem aí para Jesus. E então, cada vez mais eles iam judiando de Jesus, até que um dia eles fizeram uma assembleia com todas as pessoas, e eles colocaram duas pessoas, Jesus e um outro que era um bandido, um ladrão. E eles perguntaram para toda a plateia, falaram assim: quem vocês querem que morra? Quem vocês querem que seja crucificado? Ou seja, seja pregado numa cruz e morra por causa das coisas que eles fazem errado? O ladrão ou esse Jesus que é um mentiroso e fica mentindo para a população? E aí todas as pessoas disseram: Jesus, nós queremos que Jesus seja crucificado. E aí toda a multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o. E muitas pessoas mandaram crucificar Jesus, matar Jesus, porque achavam que Jesus estava mentindo, falando que ele era o Filho de Deus. E aí então Jesus foi condenado à morte. Jesus seria crucificado por causa de todas aquelas outras pessoas que mandaram ele ser crucificado. Mas Deus tinha um plano nisso tudo. Deus tinha um plano. Na verdade, ele não foi crucificado porque as pessoas quiseram. Na verdade, ele foi crucificado porque ele quis. Porque ele sabia que quando ele morresse, as pessoas entenderiam que Jesus é o Filho de Deus. E que por causa de Jesus a gente pode voltar de novo para perto de Deus. E então Jesus foi crucificado. Gente do céu, pensa nisso. Colocaram um prego aqui, outro prego aqui e penduraram Jesus na cruz. Colocaram pregos nos pés dele e penduraram Jesus na cruz. E Jesus sangrava, Jesus sentia dor. Era muito, muito, muito triste, gente. Mas quando estava quase terminando a crucificação de Jesus, Jesus olhou para o céu e disse: Deus, está consumado, acabou. E nesse momento ele morreu. E quando ele morreu, a terra escureceu, começou a tremer, todo mundo, vamos tremer todo mundo junto. Todo mundo começou a tremer, ficar desesperado. Meu Deus, o que está acontecendo? A terra escura, todo mundo fecha o olho assim, a terra escura e tremendo, aquele terremoto. E aí as pessoas pararam assim e olharam: meu Deus, ele era realmente o Filho de Deus. Ele não estava mentindo. E as pessoas ficaram desesperadas. Meu Deus, ele era o Filho de Deus mesmo. E a gente mandou crucificar ele. E todos ficaram desesperados. E a partir daquele momento, eles souberam que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. E aí então, vamos repetir isso. Jesus é o Filho de Deus. Então, nesse momento, eles entenderam que Jesus era o Filho de Deus. E quando eles entenderam isso e pediram perdão por terem feito isso com Jesus, eles conseguiram se aproximar novamente de Deus. E então, Jesus, mas mesmo assim, né, alguns não quiseram aceitar, mas muitos aceitaram e entenderam que ele era realmente o Filho de Deus. E então, Jesus foi levado para um lugar para ele poder, né, o corpo de Jesus, né, foi levado para um lugar tipo um cemitério.
E aí ele foi colocado naquele lugar, era tipo uma tumba assim, e colocaram Jesus lá dentro. Mas aconteceu uma coisa fantástica. Jesus não ficou morto. Você acredita nisso? Jesus não ficou morto. Depois de 3 dias que ele tinha sido colocado lá, ele ressuscitou. O corpo dele sumiu de lá de dentro. De repente as pessoas começaram: meu Deus, roubaram o corpo de Jesus. Todo mundo começou a ficar desesperado, achando que Jesus tinha sido roubado. Ninguém tinha entendido o que estava acontecendo. Mas não, na verdade, não. Jesus havia ressuscitado. E depois que Jesus ressuscitou, ele se encontrou com algumas pessoas que já eram amigos dele. E aí ele foi até essas pessoas e disse assim: ó, a partir de agora vocês serão minhas testemunhas. Vocês continuarão falando para as pessoas que eu verdadeiramente sou o Filho de Deus, porque eu vou subir para o céu e um dia lá no futuro eu vou voltar e buscar aquelas pessoas que acreditam que eu sou o Filho de Deus e levar elas para o céu, para um lugar maravilhoso. E essa promessa se estende, continua até nós hoje, porque essas pessoas que ficaram sendo testemunhas de Jesus continuaram falando e foram um falando pro outro, acreditando que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, até chegar em nós hoje, que acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Então, por causa de Jesus, nós temos esperança de um dia poder morar no céu com Deus, onde era tudo perfeito, lindo e maravilhoso. E nós temos essa esperança por causa de Jesus. Então, se você é uma criança que acredita que você já tem Jesus no seu coração e que você entende que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e que um dia no futuro você quer morar no céu, amém! Deus abençoe a sua vida. Mas se você é uma criança que acredita que você ainda não aceitou Jesus no seu coração, você ainda não entende de verdade que Jesus é o Filho de Deus, esse é o momento que pode mudar a sua vida. Você pode entregar hoje o seu coração para Jesus e acreditar que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus e que um dia Ele vai te buscar para poder te levar, para poder ser totalmente dele no céu. Então vamos orar. Se você quiser aceitar Jesus no seu coração, você repete aí na sua casa, tá bom? Deus, muito obrigada por ter mandado seu filho Jesus para morrer no meu lugar. Eu que sou pecador. E Jesus não deveria pagar o preço. Eu que deveria morrer. Mas, mesmo assim, o Senhor mandou Jesus, que não merecia, para morrer no meu lugar e me salvar dos meus pecados. Muito obrigada. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém! Então, se você fez essa oração hoje, nesse momento agora, está acontecendo uma festa no céu, porque você aceitou Jesus como Salvador. E se você orou junto comigo por essas crianças que estão aceitando Jesus agora, amém! Está havendo uma festa também, porque todos nós estamos reunidos para poder falar de Jesus para todas as outras crianças no mundo. Então vamos continuar pregando, vamos continuar falando de Jesus para as pessoas, para que cada dia mais pessoas aceitem a Jesus e para que cada dia mais Deus seja louvado através do seu Filho Jesus. Amém? Fiquem com Deus!
Dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Vamos lá então, quem aprendeu, vamos mais uma vez, mais devagarzinho, só pra gente dar uma acostumada. Então vamos lá. Dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Agora vamos tentar mais rápido, entendeu? Porque eu tô achando que tá muito moleza, né? Tá lento. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Então agora, pra finalizar, a gente vai o mais rápido que a gente conseguir. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, se preparem. Arregaça as mãos aí. 1, 2, 3 e... Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz.